acontece quando alguém desencarna de Alzheimer? O que acontece quando alguém desencarna de Alzheimer? Ela é julgada pelos erros cometidos ou devido à doença isso é quitado, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês, né? Primeiramente, nós temos que fazer um raciocínio lógico em cima de tudo isso, não é verdade? Ou seja, o que acontece com uma pessoa que desencarna de Alzheimer? Acontece a ela aquilo que é inerente a qualquer um de nós acontecer, né? Ser socorrida ou não socorrida, né? Ela querer ir ou não, apesar de a pessoa com Alzheimer, a maioria delas serem socorridas, né? Porque elas não têm noção mais, né? É como criança, né? Não tem o tal do querer, não tem mais uma ideia formada, né? Sobre vida, né? Sobre tomar decisões. Eles não têm aí os princípios corretos mais para fazer. Mas aí ela vem com a segunda parte da pergunta. Ela é julgada pelos erros cometidos ou devido à doença isso é quitado? Então, nós já falamos aqui em outra oportunidade que essa questão de julgamento, né? Isso não existe. As pessoas têm aí dentro da mente delas, né? Essa questão, né? O dia do juízo final, né? Nós vamos ser aí julgados, né? Então a pessoa tem a impressão que vai ser colocada lá numa cadeira, no banco dos réus, né? E vão ser julgados aí. Então isso, minha gente, isso não existe. Ah, por que isso não existe? Então nós vamos remeter o nosso pensamento para quem? Para aquele que governa o universo, governa o nosso planeta, que é Deus. Então qual é a visão que nós temos de Deus? Deus é misericórdia e amor, né? Deus não vai sentar ninguém numa cadeira para ser julgado. O que vai acontecer conosco é a gente ter acesso aos nossos erros, isso quando nós tivermos total equilíbrio e estivermos aí querendo, né, uma oportunidade para reencarnar, nós precisamos saber o que nosso precisa ser sanado, né? Então, na hora que a gente tem acesso a esse nosso último projeto reencarnatório já concluído e as demais vidas, né? Porque a gente não tem uma vida só, né? A gente vem, o espírito, ele é, o que eu já disse a vocês? Ele é milenar, muitas das vezes, né? E viemos aí de inúmeras e inúmeras reencarnações, né? Então nós temos que raciocinar e pensarmos o seguinte. Desculpa aqui, gente, só tô colocando para poder carregar. Então o que é que nós precisamos de pensar? Primeiro que o julgamento não existe, né? E segundo, por nós sermos espíritos de várias reencarnações, nós estamos onde? Na Terra. Na Terra ainda local de expiação e prova. Então nós temos inúmeras ou infinitas dívidas. Então não quer dizer que uma doença que eu tive aqui vai quitar, né, todas as minhas dívidas. Porque se assim fosse, se eu tivesse apenas uma dívida ou apenas um fator de uma doença, né, viesse então a quitar todas as dívidas, nós não estaríamos então na Terra. Por quê? Porque nós teríamos que já ser espíritos muito mais evoluídos para ter tão poucas dívidas. Então, gente, eu quero que vocês pensem o seguinte: toda vez que alguém passa por uma doença física, ou uma doença mental, ou uma doença, né, degenerativa aí, como o Alzheimer, é uma doença necessária àquele espírito. No caso do Alzheimer, geralmente é uma reeducação àquele espírito,
né? Toda doença geralmente é reeducação. O Alzheimer ainda é um pouco mais específico. Por que isso, né? Então, porque nós temos que pensar o seguinte: todo ato, uma consequência, né? Nós já falamos isso aqui inúmeras vezes, né? A semeadura é livre, mas a colheita, né? Ela tem que ser feita. E muitas das vezes, quando a colheita chega, né? A pessoa não sabe lidar com aquela situação. E aí agrava ainda mais, né? Então, o Alzheimer ou qualquer outra doença, ela pode até quitar algum débito. Você pode até chegar do outro lado tendo aprendido alguma coisa, tá? Pessoa passando por uma doença, é reparação, Ana? Provavelmente, tá? Provavelmente está reparando ou essa doença veio para que ela possa aprender alguma coisa, mas a forma com que você lida com essa notícia da doença, você vai maximizar ou minimizar esse problema, tá? Então, o que vocês precisam saber é disso. Eu posso quitar uma parte, mas eu estou longe, muito longe de quitar tudo, né? Quem não precisa quitar nada é quem está lá na classe dos espíritos puros. Quem precisa quitar muito pouca coisa, quase nada, está bem próximo dos espíritos puros. E nós estamos mais perto das zonas umbralinas do que da classe dos espíritos puros. Então, daí se vê o tamanho, né, de nossa dívida que nós teremos aí que reparar ou expiar daqui para frente. Porque o que acontece? Além de nós virmos para poder tentar sanar, reparar ou expiar e aprender, né, com as nossas falhas, a gente acaba fazendo mais dívida, né? E aí a gente vai ficando mais endividado, o negócio vai virando uma bola de neve. Então, enquanto nós não nos atentarmos ao crescimento espiritual, ao crescimento moral, nós não vamos conseguir, né, avançarmos aí nessa evolução, nessa quitação das nossas dívidas, tá bom?